Nesse vídeo eu quero te mostrar como encontrar e baixar todas as informações que você precisa para declarar os seus investimentos do jeito certo. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu sou a Mari e nesse vídeo eu quero te mostrar o passo a passo para você conseguir aí reunir todas as informações que você precisa para declarar suas ações, seus fundos imobiliários, BDRs, ETFs, investimentos internacionais e por aí vai. Mas pode ficar tranquilo que é tudo bem simples e eu vou mostrar aqui que vocês conseguem tudo num lugar só. Combinado? O primeiro lugar que a gente vai dar uma olhadinha aqui para baixar as informações é o site oficial da B3, ou seja, da nossa Bolsa de Valores. Então a gente vai colocar aqui Portal Investidor B3. B3 Investidor, a gente vai clicar logo aqui de cara nesse primeiro. Vai colocar aqui o seu CPF. Se for a primeira vez que você estiver entrando aqui, não tem problema nenhum, tá? Você vai colocar, eles vão te dar uma senha provisória e depois você altera se você quiser. E aí, beleza, colocou seu CPF, colocou sua senha, vai aparecer aqui essa abinha, tá? Mostrando aqui percentual de renda fixa, renda variável, tudo bonitinho, por instituição também, caso você queira. Mas então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Já vai aparecer aqui, ó. Olá, você está se preparando para a declaração de imposto de renda de 2023? Acesse aqui o material. Então tem o e-book aqui deles falando o que você tem que fazer, mas enfim, é basicamente você vir aqui, vir em relatórios, colocar a opção aqui de anual e aí você coloca o ano de 2022 ou o ano que você precisa declarar, tá? Pode baixar em PDF, eu vou baixar em Excel porque vai aparecer aqui tudo que eu tenho em todas as corretoras. E eu quero mostrar para vocês só o que eu tenho lá na nossa carteira do canal, que inclusive se você não assistiu o último vídeo atualizado aí da carteira do canal, vou deixar link na descrição para vocês. E aí vamos baixar aqui esse relatório. E aí, aqui vai aparecer o seguinte, ó, produto, ou seja, qual que é a tua ação, tá? Aqui embaixo tem ação, fundo imobiliário, renda fixa, tudo separadinho. E aí tem aqui o Soluções, qual que é a instituição? Aí vai colocar aqui no Investe, corretora, instituição que eu investi, tá? Se eu quiser o informe da corretora, vou mostrar também para vocês como fazer. E aí o que vai aparecer aqui? Vai aparecer sua posição de ações, fundos, renda fixa, tesouro e todos os proventos recebidos. Mas então o que a gente vai querer aqui dar uma olhadinha? Ó, produto, ou seja, o que você investiu aqui? O Soluções que a gente tinha comprado lá em 2022. Então vai aparecer aqui a quantidade, tá? Essa quantidade aqui eu vou mostrar para vocês se tá certinho ou não, comparado com o que eu já tenho nos meus informes e também na minha planilha. Vou mostrar tudo para vocês, tá? E aqui vai aparecer o valor atualizado e o preço de fechamento. No vídeo que eu falo como declarar o preço médio, eu já mostrei isso aqui para vocês falando que isso aqui tá errado. É preço de fechamento, não é o seu preço médio. E na hora que você vai declarar, você precisa do seu preço médio e do valor total que você investiu. Você não precisa do valor do último dia do ano, tá? Nesse caso aqui, eles pegam o valor do último dia que eles puxou lá das ações, o que elas fizeram lá. Então, por exemplo, tô numa terça-feira, baixei na terça aqui, vai pegar do fechamento de segunda-feira. Mais ou menos isso, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Banco escriturador. Se eu quiser baixar o informe bonitinho do Banco Escriturador, eu já sei aqui que é do Itaú. Mário, o que é Banco Escriturador? Funciona mais ou menos assim. Quando a empresa quer colocar suas ações na Bolsa de Valores, ela precisa que alguém escriture isso para ela dentro da B3, ou seja, faça esse registro. E quem faz esse registro são os bancos. Então, toda ação ela vai ser escriturada por um banco. No caso da Wii Soluções, que é a empresa que a gente investe aqui no canal, esse banco escriturador é o Itaú. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como a gente entra no Itaú e baixa os informes de rendimentos de todas as ações que o Itaú escriturou lá na B3 e que você é investidor. Tudo filtradinho, tudo bonitinho, tá? Isso aqui são só uma das formas que a gente tem de ter acesso a essas informações. Então, qual que é o problema do relatório da B3? É que não fica o valor certinho do seu preço médio e do valor atualizado aqui que você investiu. O resto, tudo perfeito. Quantidade, por enquanto, tá batendo. Já ouvi relatos de que não tá batendo de outras pessoas, então toma cuidado com isso aqui. Vamos dar uma olhadinha agora nos fundos imobiliários. No caso dos fundos imobiliários, mesma coisa. Tem aqui o nome do fundo imobiliário, que inclusive esse nome aqui,
você vai precisar, na hora de você declarar, colocar esse nomezão aqui, Quilimafik Fundo Imobiliário Suno 30. Então é esse nome grandão aqui que você vai precisar colocar lá. Mas isso eu vou mostrar na prática para vocês quando eu fazer um vídeo mostrando especificamente como declaração, como declarar os fundos imobiliários, como declarar os seus investimentos de maneira geral, tá? Vou mostrar tudo bem passo a passo. E aqui, mesma coisa, quantidade por enquanto tá batendo aqui e os valores a gente já sabe que a gente não pode confiar. No caso da renda fixa, eu tenho um CDB que eu investi em 2022 e eu investi R$1.000 nele. Também mostrei isso daqui já pra você. Só que aqui, ó, não mostra o valor. Por isso que a gente tem que ter as nossas anotações, tá? Posição no Tesouro Direto também aparece aqui, tá? Nesse daqui aparece o valor aplicado certinho. Então, essa parte aqui pelo menos ficou certa, mas esse valor bruto, líquido e tal, tá relacionado com marcação a mercado, então você pode ignorar isso daqui e você vai declarar só esse valor aqui, ó, valor aplicado. E os proventos, tá? Tudo que a gente recebeu no ano de 2022. Então, tem aqui os rendimentos do Quiso, que é um fundo imobiliário que a gente investe, e os dividendos que a gente recebeu da WIS Soluções, que agora é a WIS Company, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Mari, mas qual que é o problema desses relatórios? Não tem todas as informações aqui? Não tá tudo certinho? Qual que é o problema desse relatório aqui? Ele não mostra as suas informações referente a vendas. Para isso você tem que vir aqui no menu, vir em extratos e puxar operação por operação, ou seja, venda por venda do que você fez, tá? Eu não vou puxar aqui os extratos porque vai aparecer de todas as corretoras, não tem como eu filtrar isso daqui por ativo, tem como eu filtrar só por instituição e por data, então fica um pouquinho mais chato, mas de maneira geral a gente não pode confiar só nesse extrato aqui da B3 porque ele não mostra o nosso preço médio, ele não mostra nossas vendas, tá, realizadas. Ah, Mari, mas eu só tive prejuízo. Mesmo assim, se você já é obrigada a declarar, você precisa colocar o teu prejuízo, o valor certinho, quando que foi, qual mês que foi. Então, você tem que colocar isso daqui. E beleza, lembra que eu falei para vocês dos informes de rendimento lá dos bancos escrituradores? Como que a gente consegue esses informes de rendimento? Primeira coisa, sabendo quem é o banco escriturador das ações que a gente tem. Então, se você tem 50 ações, você tá muito feliz ao buscar aí 50 ativos do que você precisa e qual que é o banco escriturador de cada um. Então, vamos lá. Como a gente tem aqui o WIS Soluções, a gente vai buscar lá no Itaú. E aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no Google, digitar ações escrituradas pelo Banco Itaú e você vai vir aqui nesse primeiro link na Itaú Corretora. Se você já é correntista, você vem aqui, coloca sua agência, conta, tudo bonitinho. Se você não é correntista, você vai e coloca aqui, ó, quero me cadastrar. Isso daqui é só para você baixar os seus informes. Preciso fazer isso em tudo quanto é banco, Mari? Não vou te mostrar por quê, tá? E aí, esse daqui é um informe de rendimento lá do Banco Itaú, que todos são padrão, tá? Vai ser sempre as mesmas informações. Aqui em cima, um pouquinho acima, tem meus dados pessoais. Aqui já aparece, ó, fonte pagadora. Quem é que me pagou? A WIS Company, ou seja, antiga WIS Soluções. Qual que é o CNPJ dessa empresa? Esse aqui é o CNPJ. Aí aqui tá falando, ó, juros sobre capital próprio creditados e não pagos. Não tem nada, então você não precisa informar nada. Aí lá em rendimentos isentos e não tributáveis, que é umas coisinhas que você vai colocar lá na tua declaração de imposto de renda, você vai clicar lá e lançar. O que você vai lançar? Lucro ou dividendos apurados no exercício, ou seja, quais foram os dividendos que você recebeu, que você vai ter que lançar lá? R$ 35,27 foi o que a gente recebeu. Lá na nossa planilhinha, que a gente tem aqui os proventos, ó, R$ 35,27, ou seja, tá batendo essas informações. Só que aqui também não aparece nem a quantidade que você... Ó, aqui, ó, quantidade, não aparece nada de quanto que você tinha, não aparece qual que é o seu preço médio, não aparece o valor investido, não aparece nada. Então, se você focar e só entregar isso aqui pro seu contador, não tem informação nenhuma a não ser os dividendos que você recebeu. Aí as pessoas me perguntam, Mário, o informe de rendimento é suficiente? Não. Ah, mas é só do Itaú que é assim? Também não. Infelizmente, a gente precisa ter o nosso controle manual, porque isso daqui não é suficiente, tá? Mari, mas e o site do Status Invest que você testou e disse que de todos que você testou era um dos melhorzinhos lá?
O que que acontece? No site do Status Invest, ele vai te dar o valor que você investiu, ele vai te dar o seu preço médio, mas ele não vai te dar a sua relação de vendas, ele não vai te dar, às vezes, o cálculo certinho, porque sempre que tem bonificação, tem grupamento, alguma coisa, ele leva um tempo para processar aquilo lá. Então, se for no tempo que ele está processando e você tem que declarar, pode ter um delay aí e você acabar declarando errado. Por isso que eu sempre falo, tem as anotações de vocês. Mari, e os informes das corretoras? Os informes das corretoras vai vir basicamente uma mescla entre o informe do rendimento do banco escriturador e o informe aqui da B3. Então, não vai aparecer suas vendas também, não vai aparecer nada. Então, se você quiser saber só a quantidade que você tinha e o valor dos proventos que você recebeu, esse informe aqui da B3 que eu mostrei para vocês já mostra aqui os proventos recebidos, tudo somado, porque no relatório da corretora ela mostra mês a mês, então você tem que somar manual. Nem vou perder tempo mostrando para vocês, porque de fato é chatinho, tá? Então você pode usar isso daqui, porém dentro do seu limite. Ó, isso aqui eu conferi, tá certo, beleza, aí você declara. Mas se você não conferir, eu te aconselho a dar uma olhadinha lá nos informes da corretora e ver se tá batendo, somar lá tudinho e ver se tá batendo. O que que eu, Mari, faço? Tem aquela planilhinha que eu já mostrei para vocês. Aqui é a minha relação de compra e venda, eu filtrei isso aqui, tá? Só para os ativos que a gente tem na nossa carteira. Coloquei aqui renda fixa, então aqui eu já tenho o valor que eu investi lá no Tesouro Direto, investi no CDB, tenho tudo bonitinho. Tem os valores dos proventos todos os meses que a gente foi recebendo aqui e também a somatória de 2022, ó, de Wii Soluções, a gente recebeu só dividendos, a gente recebeu rendimentos aqui. Vamos ver se tá batendo? Eu sempre gosto de fazer essa conferência, tá? 92,90 e aqui 92,90. Então, ó, bateu, ó, isso aqui tá batendo com as informações que eu tenho lá. Porém, e as vendas? Eu, particularmente, não fiz vendas em 2022 desses ativos aqui. Fiz vendas na minha carteira pessoal e aí é outra história e tal, tudo bonitinho. Desses ativos eu não fiz. Mas o que que acontece? Vou mostrar alguns exemplos quando eu for mostrar como declarar as vendas, tá? Mas, como eu não fiz nenhuma venda, o que que apareceu aqui, ó? Coloquei manual, isso daqui, ó. Dados para declaração desse ativo. A Wii Soluções, eu ainda vou lançar com esse código ou vou lançar com um código novo? Eu tenho que lançar o código novo. Então, aqui, ó, eu deixei até proposital para mostrar para vocês. O meu dado que eu tinha era o Wii Soluções, agora é o Wii Company. Então, vou dar Ctrl+C, Ctrl+V no nomezinho aqui que apareceu no informe. Isso daqui a gente consegue também ir pelo informe da B3, só que aqui tá o nome antigo, tá? Não tem problema porque ela mudou na virada do ano, então se você colocar o nome antigo ou o nome novo, esse ano não tem problema, a partir do ano que vem você tem que colocar um nome novo. Então já alterei aqui, temos o CNPJ, qual que é o meu preço médio? O meu preço médio em Wii Soluções é R$ 8,00, porém eu tinha aí em 31/12 80 unidades, então fazendo essa multiplicação aí o meu custo total foi de R$ 640,00. Isso daqui é o que eu vou lançar em situação em 31/12 de 2021. Vou colocar lá, R$ 640,00. Só que dividendos que eu recebi, R$ 35,00. Então, vou lançar isso daqui. Situação em 2021. Em 2021, eu tinha mais ou menos 30 ações da Wii Soluções, bem pouquinho, que é o que eu fiz transferência, mostrando para vocês como transferir o investimento de uma corretora para outra. Então, o que acontece? Vou colocar em situação em 31/12 de 2021, 30 unidades vezes o meu preço médio que eu tinha naquela época. Então, vou lançar isso daqui. Não vou colocar só 30 unidades, tá? Vou ter que colocar o meu custo total. E aí, minha situação em 31/12, então, seria R$ 270,00, mais ou menos ali o que eu tinha naquela empresa. O que eu gosto de fazer? Pegar e estar sempre anotando o provento que eu recebo por unidade, por ação. E aí, eu faço esse cálculo para saber, beleza, esse valor que eu recebi de dividendos, baseado no meu preço médio, me deu quanto de retorno? Me deu aqui 7% de retorno. Isso aqui eu não preciso para declarar, tá? Eu só quis mostrar para vocês. Mesma coisa com o Kiso. Tem aqui o meu preço médio, a minha quantidade, o meu custo total que eu tenho que lançar como situação em 31/12 de 2022 e esse daqui como situação em 2021, porque eu já tinha um pouquinho em Kiso também, tá? Mesma coisa, fiz essa conta, o Kiso deu pra gente em 2022 mais de 15% de retorno, de yields.
Mari, não sei calcular o meu preço médio. Pode ficar tranquilo que eu já fiz vídeo mostrando passo a passo para declarar certinho. Vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhadinha depois. E um último ponto aqui, digamos que você não tenha esse controle, tá? O que você pode fazer? Você pode ir lá no Status Invest, ir no Investidor 10, nesses sites mesmo, e baixar baseado nessas informações? Pode, mas esteja ciente de que pode também estar errado, tá? Mas é um risco aí, mas é melhor do que você, às vezes, baixar 50 notas de corretagem, que toda vez que você faz uma compra ou uma venda, tem uma nota de corretagem, que lá vai aparecer tudo bonitinho, o seu custo e o seu preço médio para você declarar. E aí você baixa esse informe aqui da B3, que você vai ter aqui o CNPJ, o nome, que é a razão social da empresa, o código, tudo bonitinho. Mas, se você fez vendas, não vai aparecer, tá? Então, eu acho que você tem que dar uma olhadinha aí nas notas de corretagem, se você fez vendas, dá uma olhada, somar tudo, quanto que você tinha lá quando você comprou, depois quanto que você tinha quando você vendeu e fazer o cálculo para saber se você teve lucro, prejuízo, tudo bonitinho, porque você precisa lançar isso lá nas vendas da sua declaração, que você vai informar seus investimentos, o que você vendeu, o que você comprou, tudo bonitinho. E aí tem gente que me pergunta assim, Mari, se eu mandar as notas de corretagem para o contador, é suficiente? Porque lá tem tudo. Não é suficiente, porque lá também só tem os preços que você comprou, não tem os seus rendimentos, não tem mais nada. Então, tudo que você precisa de um pouquinho de cada lugar aí, se você não tem o seu controle. Mari, e para os investimentos internacionais? Nesse caso, a gente tem uma coisinha aqui muito importante. Se você tem conta numa Avenue da vida, numa Pós-Falho, que agora é outro nome que eu nem lembro mais qual é, o que vai acontecer? Você vai lá, assim que você entra na corretora, principalmente agora, nesses períodos de declaração, já vai aparecer, baixe o seu informe de rendimento lá em tal lugar, nos relatórios. É só você ir nos relatórios, baixar o seu informe. No caso da Avenue e da Pós-Falho, da nova Pós-Falho lá, né? Você tem tudo bonitinho nesses informes. Diferente do Brasil, lá eles dão detalhes. Porém, se você usou outras corretoras, uma Stake, por exemplo, da vida, que é uma corretora ok, tem bastante benefícios, mas que atualmente, até onde eu sei, eu acho que ela vem mudando isso daí, não traz os informes bonitinho. Então, o que você tem que fazer? Ter o seu controle. Se você já investe numa Avenue, por exemplo, numa Nômade, elas já vão te dar os informes, você não precisa mais nada, tá? Você não precisa de mais nada, ela já vai trazer tudo bonitinho para você. Nas corretoras aqui do Brasil, não. Você precisa ter o seu controle. Não vai mostrar nada de vendas, não vai mostrar nada de nada. Você vai ter informações picadas de cada lugar. Dito tudo isso, eu realmente espero que vocês tenham entendido o que vocês precisam fazer para baixar todas as informações para declarar do jeito certo. Lembrando que aqui eu mostrei das ações e dos fundos imobiliários, mas se você tem ETF, BDR, vai aparecer igualzinho, tá? Você só vai lá, mantém o seu controle, pode baixar da B3 para você dar uma olhadinha, pode utilizar aí o Status Invest para conferir o seu preço médio, o seu custo que você teve ali que lançar. Se você não conseguir encontrar o CNPJ da empresa, você entra no site do RI dessa empresa que você vai conseguir encontrar. Todo fato relevante tem que ter o CNPJ da empresa, então você baixa o último fato relevante, dá uma olhadinha, é muito simples. E eu te espero no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!